Os Estados Unidos exportam lúpulos aos países cervejeiros, onde se espera alta qualidade, ótimas condições de armazenagem e variedade. As cervejarias possuem fórmulas e métodos próprios, cada qual com requisitos específicos que seguem religiosamente. A inovação e a versatilidade são essenciais e os lúpulos norte-americanos lideram em ambas. Os lúpulos são entregues em várias formas: fardos, extratos e pellets. Cada um conta com propriedades distintas exigidas pelos cervejeiros. Os fardos são comprimidos a uma densidade de 160 kg por metro cúbico, em embalagens tradicionais de 200 libras ou 90 kg, empacotados em amiagem. Os fardos transportados desta maneira são comprimidos e empacotados pelos cultivadores e entregues aos vendedores prontos para o envio, sem necessidade de reembalagem ou ressecagem. A indústria oferece vários tipos de embalagem, feitos sob medida para satisfazer as condições de diferentes climas. O fardo americano típico, o das 200 libras tradicionais, que é recomprimido a metade do tamanho original, é conhecido como fardo americano simples. Um fardo americano simples recomprimido é um produto que contém 2/3 do tamanho original. Pode-se colocar 2 fardos americanos simples em um compressor hidráulico, recomprimi-los ao tamanho de um e empacotá-los com novo invólucro de amiagem. Chama-se de fardo duplo recomprimido. Fardos recomprimidos e fardos combinados recomprimidos encontram-se à disposição em uma variedade de embalagens combinadas, com ou sem forros de polietileno. É raro, mas às vezes são selados hermeticamente em tambores de aço de 200 litros para a máxima proteção do produto. Os fardos são enviados em compartimentos refrigerados por caminhão, trem ou navio, a critério do cliente. O extrato é uma maneira prática e econômica de compra de ácidos alfa, essenciais ao cervejeiro. O processo usado na manufatura de extratos pode ser feito de acordo com os requisitos e especificações da cervejaria. A resina pura processada, com dióxido de carbono, na fase líquida ou supercrítica, chama-se extrato CO2. É feita a temperatura relativamente baixa para proteger o sabor, o aroma e a característica amarga das variedades. Esse método é bem adequado para os lúpulos aromáticos, porque os elementos aromáticos permanecem quase intactos durante o processo. Mais ou menos 20% do lúpulo e resina macia e óleos que produzem o amargo ou o aroma dos lúpulos. Quando se extrai a resina macia com o uso de CO2, dióxido de carbono, as características amargas e aromáticas são separadas dos 80% que não são amargas. Os extratos norte-americanos são exportados a quase todos os países cervejeiros do mundo. A acolhida internacional e o mérito se deve em grande parte a alto nível de pureza, virtualmente livre de matéria estranha, vegetal ou tanino. Excelentes propriedades de armazenagem. Os ingredientes ativos da resina permanecem em boa condição por mais longo período de tempo. Espaço de armazenagem. Comparado a outras formas do produto, tais como fardos e pellets, o extrato não necessita de tanto espaço. Grande redução de peso e volume e baixo custo de envio. A indústria também é um dos grandes fornecedores de extrato isomerizado, o que proporciona grandes vantagens à indústria cervejeira. O produto final contém um mínimo de 95% de ácidos isoalfa, em forma de extrato. O processo de extração foi altamente refinado, a fim de remover quaisquer substâncias que possam produzir uma cerveja turva ou com demasiada espuma, o que resulta em um produto que não danifica o meio ambiente ou contém alto nível de desperdício. Qualquer que seja a forma do produto, o extrato é produzido com muito cuidado a fim de satisfazer as especificações e manter a alta qualidade. Fabricam-se as pellets em duas formas básicas: a típica, ou seja, o tipo 90, e a concentrada,
que é produzida a qualquer concentração, até mesmo a 45% do peso do lúpulo original, chamado tipo 45. As pellets concentradas possuem todas as vantagens da típica, mas a redução de até 50% do peso, de envio e espaço de armazenagem. Em forma de pellets, os lúpulos mantêm o conteúdo de ácidos alfa, o sabor e o aroma frescos, bem como a qualidade cervejeira. Agita-se a mistura sem parar, o que resulta em uniformidade de potência durante o processo. O processo de pelletização inicia quando se abrem os fardos, removendo-se a matéria estranha. Os lúpulos são pulverizados e combinados com o lúpulo em pó de vários fardos, lotes ou de acordo com as especificações da cervejaria, com variedades distintas. As condições de pelletização são supervisionadas com cuidado para assegurar aderência e compressão precisas. Caso se deseje um produto concentrado, depois de se remover matéria estranha, os lúpulos passam por uma série de peneiras que separam a porção do cone rica em lupulina dos talos e folhas. O pó concentrado é misturado completamente para assegurar uma pellet uniforme. Em média, obtém-se 95% dos ácidos alfa, de mais ou menos metade do peso original. Depois de tomarem forma, as pellets passam por controle de qualidade e são resfriadas imediatamente à temperatura ambiente. Antes de serem empacotadas, passam por outro controle de qualidade para remover qualquer pó que permaneça depois da pelletização ou resfrio. O pó recolhido é reciclado e regressa ao triturador. As pellets são seladas hermeticamente em sacos de alumínio, o que remove a maior parte do oxigênio do produto. O pacote de tamanho normal pesa 20 kg, mas encontra-se também à disposição outros de tamanho variado. Embora a embalagem proteja bem contra o oxigênio, certa perda de ácidos alfa assim mesmo ocorre quando as pellets são armazenadas à temperatura ambiente. A maior perda ocorre durante o período logo após o empacotamento. Depois dos primeiros meses, a deterioração do produto é mínima. Se as pellets são armazenadas abaixo de 0 graus centígrados, quase nada se perde até mesmo depois de um ano. A indústria também oferece pellets estabilizadas e isomerizadas. Após o trituramento, o pó é misturado a pequena quantidade de óxido de magnésio em pó, antes da pelletização, o que produz uma pellet estabilizada. A pellet estabilizada possui todas as vantagens da pellet regular, mas possui melhor estabilidade de armazenagem e utilização cervejeira. Produzem-se pellets isomerizadas, aquecendo-as a 50 graus centígrados de 7 a 14 dias. Dessa forma, 95% dos ácidos alfa são convertidos em ácidos isoalfa, o sabor amargo natural da cerveja. As pellets isomerizadas oferecem ao cervejeiro muitas vantagens, inclusive a melhor utilização dos lúpulos, tanto amargos como aromáticos, bem como estabilidade de armazenagem. Quer seja em forma de fardo, extrato ou pellet, o lúpulo norte-americano possui fama internacional de perene alta qualidade e valor. O refinamento dos processos continua, tendo em vista o aperfeiçoamento dos padrões de produção de todos os estabelecimentos, a fim de melhorar a qualidade e a armazenagem de todos os produtos. A indústria dedica-se à alta qualidade nos mínimos detalhes. Sempre pode-se confiar na dedicação dos cultivadores de lúpulos norte-americanos.